Que bom você aqui de novo e agora a gente vai dar continuidade àquela playlist. Então falaremos hoje sobre índices e coeficientes e você vai aprender a diferença de mortalidade, letalidade, incidência, prevalência. Fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Aí, cá estamos de novo, professora Nayá aqui com você. E agora, nesse segundo exercício, nós temos uma diferença em relação ao primeiro. Não viu o primeiro? Então, segue o link aí na descrição do vídeo para você se interagir do que vamos falar, tá certo? Bom, antes de continuarmos, não se esqueçam de dar o seu like, de curtir a página, compartilhar a informação, se inscrever no canal se não for inscrito, porque sempre tem novidades para você. Então, esse segundo exercício, ele já é um pouquinho diferente do primeiro. Ele fala que um rebanho bovino estava presente numa área de 10.000 hectares e no dia 1º de julho de 1990, essa população era de 18.320 animais. Então, vejam que eu tenho a população em 1º de julho de 90. Aí, em outubro do mesmo ano, a população diminuiu um pouquinho, 18.810. Durante o ano todo, nasceram e morreram, respectivamente, 1.100 e 680 animais. As mortes foram por várias causas, 12 por tuberculose. Foi feito um exame de brucelose em outubro de 1990, com 410 animais positivos. Mais uma vez, durante o ano todo de 90, foram 330 novos casos de febre aftosa e 3 morreram pela febre aftosa, pela doença. E aí ele pede para a gente fazer vários cálculos, então nós vamos um por um discutindo os resultados. Vamos lá. Para facilitar, vocês já sabem, né? A gente pega todas as informações que estão no enunciado e deixa separado num cantinho, o que facilita muito a visualização do que a gente precisa encontrar. São muitas informações nesse enunciado. E o primeiro é o índice demográfico, em 1º de julho de 1990. Então, em 1º de julho de 1990, tinha 18.320 animais numa área de 10.000 hectares, ou seja, 18.320 dividido por 10.000, 1,83 animais por hectare. Com isso, a gente consegue saber se está tendo uma concentração muito grande dessa população, né? Eu preciso saber fazer os cálculos ali, de acordo com o que a gente aprende na medicina veterinária, de qual é o ideal para a criação de sistema em sistema extensivo, quanto de ar eu preciso ter para cada bovino, quanto de pasto eu preciso ter para cada bovino, e fazendo o índice demográfico eu vou conseguir saber se eu preciso ter uma área de confinamento, por exemplo, se eu preciso complementar a alimentação com ração, pasto com ração, enfim. Tem todo um planejamento para ter uma boa criação, certo? Isso é o índice demográfico, a densidade populacional, quantos habitantes por uma determinada área. Já o segundo item, a letra B, calcular o índice vital de Pear. Índice vital de Pear é uma relação entre nascidos vivos e total de mortes em uma população, em uma propriedade, numa determinada área, num determinado período de tempo. Nesse exemplo aqui, foram 1.100 nascimentos vivos, né? Aqui, ó, durante o ano de 1990, nasceram 1.100 e morreram 680 animais. Índice vital de Pear, 1,6. Não é animais por hectare, não, é 1,6. Não tem unidade o índice vital de Pear. Esse aqui saiu errado. É o famoso copiar e colar, né, pessoal? Copiei e colei a formulazinha passada, deu nisso daqui, tá? Mas ignora, não é animais por hectare, é apenas 1,6, um valor aqui bruto. Nesse caso, se foi superior a 1, significa que a população está aumentando. Então, o índice vital de Pear é igual a 1,6, não tem animais por hectare, o que significa que a população está aumentando. Na letra C, temos que calcular o índice de mortalidade proporcional para a tuberculose e para febre aftosa, mas a gente vai calcular separadamente, tá? Então, o que é a mortalidade proporcional? É a proporção de cada causa de morte em relação ao total de
mortes. Então, qual é a parcelinha para cada causa de morte? O índice de mortalidade proporcional para tuberculose é 12 dividido por 680. Por quê? Porque foram 680 mortes. Dessas 680 mortes, 12 foram por tuberculose, 3 foram por febre aftosa. Esses dados estão no enunciado. Então, se eu quero calcular o índice de mortalidade proporcional para tuberculose, 12 dividido por 680, o que dá uma porcentagem aí de 1,8%. Ou seja, 1,8% das mortes dessa propriedade aconteceram pela tuberculose. Já para a febre aftosa foram 3. Então, das 680 mortes, 3 foram por febre aftosa, o que dá uma porcentagem de 0,44%. Eu faço sempre cálculo em porcentagem, porque porcentagem é uma linguagem que a maioria da população entende um pouquinho melhor. Mas o ideal seria a gente até multiplicar aqui por 10 mil, por 100 mil, para não dar um valor muito quebradinho. É assim que se faz na medicina humana, principalmente. Tá? Então, na medicina humana, a gente vê muito uma proporção de mortes a cada 100 mil habitantes. É muito comum ser falado, ser veiculado em noticiário de TV, tantas mortes por tal doença a cada 100 mil habitantes. Então, não necessariamente precisa ser em porcentagem, mas na veterinária é mais usado em porcentagem. Na letra D, o coeficiente de natalidade geral em 1990. Natalidade geral, número de nascidos vivos em relação à média da população. Quais são os nascidos vivos? 1.100. 1.100 nascidos vivos. E média de população é 18.320? Nesse exercício tem uma situação diferente. E também há uma diferença que costuma acontecer entre medicina veterinária e medicina humana. Que diferença é essa? Quando a gente fala em medicina veterinária, o controle de propriedade, o controle de rebanho de uma determinada propriedade costuma ser feito de uma maneira mais, não cuidadosa, não seria o termo exato, mas mais detalhada, mais rigorosa, na verdade, do que na medicina humana. Porque quando a gente pensa numa propriedade rural, geralmente essa propriedade rural ela vive do lucro que ela fornece ao produtor rural. O produtor rural, então, ele precisa saber exatamente quantos animais ele tem nessa propriedade, do que cada animal morreu, quais vacinas cada animal tomou. Isso tudo faz parte até de uma criação dentro de moldes sanitários, epidemiológicos, porque essa produção animal geralmente vai ser vendida quando são animais de corte, por exemplo, para um frigorífico no momento do abate. E o boletim sanitário dessa população animal precisa ser passada ao serviço de inspeção de um frigorífico para que o frigorífico conheça como é a sanidade desse rebanho. Se não é abate, se é produção de leite, funciona da mesma maneira. Então, o produtor precisa ter um conhecimento de quantas vacas estão prenhas, quem está em lactação, quem não está, quem já está entrando em período seco, quem não está, quem está para parir, quem não está. Então, existe esse controle do rebanho, tanto sanitário quanto zootécnico e de produção. Na medicina humana, o levantamento da população, do número de habitantes, é feito pelo IBGE. E o IBGE faz uma apuração mais detalhada a cada 10 anos. Inclusive, 2020 seria ano de fazer um levantamento mais detalhado, mas com certeza, devido à pandemia, esse serviço ficou suspenso. Então, a cada 10 anos, o IBGE faz um recenseamento, estimando aí, passando de casa em casa, contando população e colocando os dados para os órgãos governamentais poderem estudar a saúde dessa população de uma forma mais precisa. Então, na fazenda, esse levantamento ele é bem minucioso. Na medicina humana, embora ele também seja cuidadoso, tem todo um dado epidemiológico aí envolvido, órgãos governamentais participando de tudo isso, mas é difícil a gente conseguir fazer um levantamento exato da população, porque os agentes que vão trabalhar para o IBGE na época do recenseamento, eles vão batendo de porta em porta para conseguir fazer o levantamento de quantos habitantes tem numa cidade e assim, num estado e num país.
tá? Então a gente acaba assim confiando, não é nem confiança, não quero que me entendam mal, mas um produtor que está ali para ganhar dinheiro com aquele rebanho, ele vai olhar o rebanho dele com muito cuidado. Ele não quer perder nenhum animal, ele precisa saber se tem alguém roubando os animais deles, tem alguma cobra que está matando os animais deles, tem alguma onça que está comendo os animais dele, tá, pessoal? Por isso que literalmente ele está ali vendo de perto tudo que acontece com esse rebanho, tá? Mas voltando aqui à história, como para o IBGE é um trabalho mais difícil, né? O governo tomar conta de toda a população é mais difícil do que um produtor rural tomar conta do seu gado, por exemplo. O IBGE faz esse levantamento a cada 10 anos e aí ele estima, de acordo com esse levantamento, qual seria a, entre aspas, média da população. Que na verdade aqui não é uma média, mas é a população estimada para o meio do ano, exatamente a metade do ano, que é 1º de julho. Quando a gente trabalha com um período de um ano, conhecendo o que faz, né, o que houve com essa população durante um ano inteiro, mas eu não tenho a população de 31 de dezembro de um ano com 31 de dezembro de outro ano para fazer média, eu trabalho com a população para 1º de julho, estimada em 1º de julho. E nesse caso eu não tinha a população de 31 de dezembro de 1989 e 31 de dezembro de 1990, mas eu tinha a população de 1º de julho de 1990. Então essa população é considerada a população no meio do período, ou poderia ser substituída pela média da população se eu conseguisse fazer essa média. Nesse exercício não dá para fazer média de população. Certo? Então, voltando, o que é o coeficiente de natalidade geral? É o número de nascidos vivos dividido ou pela média da população nesse período ou pela população no meio desse período, que no caso é a população de 1º de julho, 18.320, resultado 6%. O coeficiente de natalidade geral é de 6%. Letra E, coeficiente de mortalidade geral. A probabilidade que houve de qualquer indivíduo dessa população teve de morrer, né? Que houve desse indivíduo ter morrido, tá? Que houve desse bovino ter morrido. Quantos bovinos morreram? 680 animais. Qual era a média da população ou a população no meio do período? 18.320 animais, o que dá um resultado de 3,7%. Ou seja, a probabilidade de um bovino nessa propriedade, a probabilidade que um bovino dessa propriedade teve de morrer por qualquer causa, mortalidade geral, foi de 3,7% durante o ano de 1990. Coeficiente de mortalidade específico para tuberculose é o mesmo conceito de mortalidade geral, só que agora uma morte em específico. No caso de tuberculose foram 12. 12 dividido por 18.320, 0,07%. Ou seja, a probabilidade que qualquer indivíduo dessa propriedade teve de morrer por tuberculose durante o ano de 1990 foi de 0,07%. O próximo cálculo é coeficiente de mortalidade específico para febre aftosa em 1990. Como que eu faço esse teste aqui? Como que eu faço essa probabilidade, né? Então, dos 18.320 animais dessa propriedade, 3 morreram por febre aftosa, ou seja, 0,016%. A probabilidade que qualquer bovino dessa propriedade teve de morrer por febre aftosa durante o ano de 90 foi de 0,016%. E o coeficiente de letalidade para febre aftosa em 1990? Lembra que letalidade é o quanto uma doença mata dos infectados, certo? Então, o quanto uma doença mata dos infectados. Febre aftosa, o que eu tenho aqui? 330 novos casos de febre aftosa durante 90 e desses 3 morreram, ou seja, 3 dividido por 330, 0,9%. Significa que se um animal teve febre aftosa, ele teve a chance de 0,9% de morrer devido à febre aftosa. É isso que quer dizer. Letra I, coeficiente de incidência para febre aftosa em 1990.
Então, lembra que incidência é o número de novos casos. Quantos foram os novos casos? 330. Só que se foi ao longo do ano, eu vou trabalhar com média de população. Então, foram 330 novos casos para uma média de 18.320, que na verdade não é a média, é a população no meio do período, né? Lembra que nesse caso aqui a gente não está conseguindo fazer média de população, então nós vamos trabalhar sempre com população no meio do período, tá certo? E agora o coeficiente de prevalência para brucelose em outubro de 1990. Lembra que brucelose é uma fotografia. Então, naquele período, naquele momento, quantos casos de brucelose havia nessa propriedade? Em outubro de 1990, foram 410 casos de brucelose, vejam que está aqui, 410 casos de brucelose, na população que em outubro era de 18.810 animais. Então, vejam que a prevalência naquele momento, no dia ali de outubro de 1990, eram 18.810 animais positivos nessa propriedade. Todo bovino pode ter brucelose. Todos eles eram susceptíveis, então todos entram aqui. 410 efetivamente tiveram. Probabilidade de 2,2%. Ou seja, eu posso dizer que a probabilidade de um animal, de um bovino nessa propriedade, estar infectado com brucelose em outubro, de 1990 foi de 2,2%. Mais uma vez eu pergunto, você gostou? Então, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe essa informação com seus colegas e segue aí os próximos vídeos que estão descritos na playlist, tem o link ali para você já começar e também aqui na sequência desse vídeo já vai começar. Então fica comigo que a gente vai para a terceira correção, para a correção do terceiro exercício. Até já!